Bom dia, estamos começando mais um Sintcef em Movimento, um programa voltado para os nossos filiados e filiadas, mas também para a população em geral. Temos várias discussões jurídicas, discussões políticas, cultura, arte, esportes, então esperamos você para todo o programa. Estamos aqui agora com o professor Roberto Paulino. Muito bom dia, Roberto Paulino, obrigada por ter vindo para o nosso programa, o Sintcef em Movimento. Você está lançando, não deu nem tempo de você dar bom dia, né? Você está lançando um novo livro, né? E eu gostaria que você falasse para nós, porque o tema é bem interessante para nós servidores, né? Que é a questão do Estado. Queria que você apresentasse um pouco da sua obra e o que é que você pretende com ela. Primeiro, bom dia, Gigi. Bom dia a todos vocês que estão nos vendo aí, acompanhando o programa. Eu queria agradecer primeiramente estar aqui, o convite do Sintcef, né, dizer que é uma alegria, a gente tem se encontrado tanto nas ruas, nas mobilizações, e é uma alegria nos encontrar no programa. O livro que nós lançamos atualmente, eu sou organizador, né, o título do livro é O Estado como Opressor e Civilizador. O que isso tem a ver? Por que esse título? Por que esse livro? E o que tem a ver com o serviço público? Existe uma campanha, né, do liberalismo econômico, dos neoliberais, como por exemplo o senhor Flávio Rocha, aqui, dono da Guararapes, da Riachuelo, e outros, né, João Amoedo e tal, que dizem que o Estado é um problema. O Estado ele tem que ser reduzido porque ele atrapalharia, e na visão deles tudo tem que ser privatizado, tem que virar comércio, saúde, educação, os serviços públicos têm que ser reduzidos ao mínimo, né? E cada um que se vire, com o que eles chamam de meritocracia. E o que a gente mostra historicamente com dados nesse livro é que isso é um conto de fadas, que o Estado ele sempre foi essencial no desenvolvimento econômico, como também social dos países, né? O Estado, quando a gente fala do Estado, não é o Estado do Rio Grande do Norte, que é uma província política e administrativa dentro de um país. O Estado, enquanto essa grande superestrutura que está como uma nuvem aí em cima, né? Esse conjunto de instituições, é isso que a gente chama o Estado Nacional. E por que ele é tão essencial? Porque o mercado sozinho, em geral, não consegue levar a economia adiante, o que gera é crise. Por exemplo, a crise de 29, que levou a milhões de desempregados, conduziu à Segunda Guerra Mundial, né? A crise de 2008, da qual até agora os Estados Unidos e o mundo não se recuperaram, com desemprego de milhões de pessoas, miséria, fome, né? Desespero, e o que a gente vê no Brasil, né? Depois que eles começaram a congelar agora os gastos públicos, tentam atacar o tamanho do Estado, a gente está vendo que a pobreza no Brasil está voltando a aumentar e a economia não cresce. Então essa história de que a economia conduzida pelo mercado é uma conversa. O Estado, Gigi, sempre teve um papel fundamental. Quando nós pegamos a história da própria Inglaterra, a história dos Estados Unidos, a história do Japão, da Alemanha, para ver que não foi pelo mercado que esse Estado se desenvolveu, foi com a mão muito pesada do planejamento, do impulso dos seus Estados nacionais. Então eles usaram o Estado à exaustão no passado, mas hoje dizem para a gente que a gente não pode usar, que a gente tem que ser liberal, tem que deixar o mercado. Isso está levando o Brasil para trás. Há um processo de desindustrialização, o Brasil está perdendo indústria, está perdendo empresas, né? E está voltando à desigualdade social de forma galopante. Isso, esse é mais ou menos o livro. Você citou aqui o Flávio Rocha, né, que é aqui do Estado, que é pré-candidato a presidente. Nós temos também o terror, né, do Senado dos nossos deputados federais, que é o Rogério Marinho, né, que é a mão que tem armado o Estado brasileiro contra a população, né, através da terceirização, através da reforma trabalhista, né, do qual ele foi mentor agora, né, recentemente, na questão da LDO, né, quem é o maior defensor de manter o artigo, né, fora o relator, o maior defensor de manter o artigo que proibiria qualquer aumento para o servidor público, também é eleitos famigerados Rogério Marinho, né? Então, a visão de Estado deles é completamente oposta a essa.
E é essa visão de Estado que eles querem implementar no Brasil, né? Infelizmente. O Estado, veja, o Estado, infelizmente, também cumpre o papel de opressão. Nós não queremos descartar isso aqui. O Estado, claro, no capitalismo, se o país é capitalista, o Estado cumpre. Quando você vê uma repressão policial, as greves mandadas por um juiz, não porque os policiais queiram, porque o juiz manda, né? Mas, ao mesmo tempo, o Estado não é só isso, não é só opressão. O Estado pode cumprir um papel fundamental. Num país pobre, Gigi, você é servidora federal, e vocês estão no sindicato de servidores, num país pobre como o Brasil, as pessoas não podem pagar educação particular. As famílias pobres não podem mandar o filho para a escola particular. As famílias pobres, que são 70% da população brasileira, não podem pagar um convênio médico. Se a pessoa fica doente, vai ser atendida onde? A gente deixa morrer? Não, ela tem que ser atendida no serviço público, no Valfredo Gurgel, num posto de saúde, no hospital regional. As famílias, as crianças de famílias pobres, 70% das famílias brasileiras não podem pagar a escola particular. Depende do quê? Tem que estudar onde? Numa escola pública. Se a gente sucateia, se a gente quebra a saúde pública, quebra a educação pública, quebra o serviço público, a população fica amiga e o país retrocede. Então nós achamos que o Estado tem que ser enxugado sim, mas naqueles aspectos de privilégio, de alto salário de juízes, né, de cargos comissionados em exagero, mas isso eles não querem cortar. Não. Isso é o que nós queremos cortar. O que nós não queremos cortar? Nós não queremos cortar empregos de servidores, salário dos servidores, o serviço público para a população, que é essencial. Nenhum país, entende, vive bem, se desenvolve, reduz a sua desigualdade social, sem o papel do Estado. A classe média aqui acha que vai se privatizar tudo, eles dizem, não privatizar tudo. Mas você vai na Europa, as pessoas viajam à Europa, a Europa é tudo que os liberais negam aqui. A educação na França e na Alemanha é toda pública. A saúde na Inglaterra, na Alemanha, na França é toda pública. E de qualidade. Com qualidade. Então não é porque é público que tem que ser ruim. O serviço público federal, que são vocês, o serviço público estadual, o serviço público municipal, cumpre um papel essencial para o desenvolvimento econômico e humano de um país. É isso que eles negam. E ao estarem congelando o salário dos servidores, congelando o aumento dos gastos públicos, né? Tentando privatizar e cortando além do mais direitos trabalhistas com essa reforma trabalhista, eles estão dando uma marcha ré no quadro social do país. A desigualdade do número de pobres tem aumentado, né? A pobreza está aí de novo, digamos, graçando para todo lado, o desemprego está aumentando e, como consequência disso, a violência. Aí eles querem combater violência como? Com mais violência. Não resolve. Pode encher o país de presídio, não resolve. Violência, o que a gente tem que fazer para combater a violência? Investir pesado no quê? Em educação dos jovens, em esporte, cultura, lazer, oportunidade de emprego para a galera. É assim que se combate a violência. Então esse é o debate, Gigi. Eu queria deixar aqui o livro para você, um presente para o Sindicef, um agradecimento, espero que todos vocês possam ler. O livro está à disposição aqui na cooperativa da UFRN, tem para venda, né? Eu não vendo diretamente porque é um livro da UFRN, ok? Então, mas deixo aqui um de presente, como presente da universidade aqui para vocês do Sindicef. Ok, muito obrigada. Agora só voga se tiver autografado. Uma dedicatória para o sindicato, né? Então, em nome do sindicato, eu agradeço, desejo aí muitas vendas do seu livro, né? Mas mais que isso, desejo que a sua ideia, né? A sua ideia, ela vá conquistando, fazendo uma contra-ideia do que está se colocando, né? Na política, no Estado, né? Que está se pintando um quadro de que tudo é ruim e que as pessoas têm que ficar longe disso, né? E nós estamos combatendo isso o tempo todo. As pessoas têm que ficar perto da política, as pessoas têm que acompanhar os seus candidatos, as pessoas têm que acompanhar o que está acontecendo no país e não se isolar, e não se omitir de estar participando das lutas, dos movimentos, né? Então, desejo que o seu livro ajude a abrir caminhos e que também você, no seu dia a dia, na sua luta, na sua estrada, né, do normal, como você falou logo no início, a gente se encontra tanto nos movimentos porque estamos sempre aí do mesmo lado, nas mesmas lutas. Exatamente. Que é justamente a luta da população, que é a luta por um Estado melhor, né, para que todo mundo tenha oportunidades. Então, quero agradecer o presente em nome do Sindicef e desejar também aí uma boa caminhada para você. Isso aí, Gil. Obrigado e um grande abraço a todas e todos vocês.
Bom dia agora para o doutor Leonardo, como é que vai? Bom dia, Gigi, tudo bem? Obrigada por ter vindo mais uma vez ao programa. E vamos falar hoje de um tema bem corriqueiro, né? Acho que acontece na vida de todo mundo, que é você ver um produto na prateleira por um preço e na hora de passar o preço é outro, né? Exato. Doutor Leonardo, o que fazer nesses casos? Bom dia a todos. Gigi, como você disse, é um caso bastante corriqueiro, né? Comumente, nós consumidores, nós vamos ao supermercado, nós vamos à padaria, nós vamos a lojas de roupa, de departamento. Então é natural que os produtos lá, até pela exigência do próprio Código de Defesa do Consumidor, é obrigado a que os produtos estejam expostos com o seu valor, né? Então, hoje em dia, tudo que acontece numa compra e venda, porque isso não deixa de ser uma compra e venda, o consumidor tem que observar que às vezes acontece, e não é raro. Hoje, lógico, acontece bem menos do que antigamente, quando a lei foi promulgada, o Código de Defesa do Consumidor, mas ainda hoje em dia acontece. Diferença do preço que está exposto na prateleira ou no cupom ou alguma coisa, a oferta do produto, para o que está no caixa, né? Na hora que você vai passar o produto, aquele produto, ele geralmente hoje pelos sistemas de computador, aquele produto está lá no sistema, ele já está cadastrado o preço, e às vezes esses preços divergem, né? Às vezes para mais, às vezes para menos. Quando é para mais, para menos vamos de quase nunca, mas acontece. Até já tratamos de um caso desse tipo aqui, assim, em um outro programa. Mas aí depois a gente relembra. Mas o consumidor, percebendo que o produto que ele está consumindo, né, comprando, existe uma diferenciação do preço que ele viu ofertado na prateleira, ou que seja no folder, alguma coisa desse tipo assim, ele deve exigir, e o Código de Defesa do Consumidor abarca esse direito dele, deve exigir pagar o preço que foi ofertado na propaganda, ou na prateleira, ou no folder. Entendeu? Então o estabelecimento comercial, ele é obrigado a vender o produto por aquele que chamou a atenção do consumidor. Aquele que ele viu, e é esse o valor que ele tem que pagar, e não o que está cadastrado no caixa, no sistema da empresa, do comércio. Entendeu? E possa ser também, às vezes acontece, por isso que é bom o consumidor guardar o cupom fiscal, ele só perceber isso depois. Aí vai dizer: Leonardo, então não tenho mais direito? Tem sim. Basta que você volte ao estabelecimento comercial, se possível imediatamente, porque possa ser que o próprio estabelecimento perceba o equívoco, né? E substitua, bota o preço correto. E se você, retornando ao estabelecimento, o preço ainda estiver ao que você viu e tiver diferente para mais no seu cupom fiscal, você pode pedir o abatimento desse valor, e o estabelecimento comercial é obrigado sim, pelo Código de Defesa do Consumidor, a fazer isso, sob pena do consumidor tomar as providências cabíveis, né, a buscar os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON ou o próprio juizado especial, para buscar o seu direito. E o que é que eu devo fazer? É a pergunta. Bata foto, faça testemunhas que possam comprovar, que você só vai conseguir também exercer seu direito se você comprová-lo, né? Como comprovar. Não pode ser só a sua afirmação, porque aí fica realmente complicado. Então você também, se você quiser buscar o Poder Judiciário, você vai ter que se cercar de provas para comprovar aquele seu direito, entendeu? Mas com certeza, se você conseguir comprovar o seu direito, ele vai ser assegurado, quer seja por um órgão de defesa do consumidor, quer seja pelo próprio Poder Judiciário. Ok, obrigado então, Leonardo. Até o próximo programa. Até o próximo programa, Gigi. Nosso bom dia agora para Valério, nosso assessor político. Valério, estamos quase assim às portas, né, de uma eleição nacional, né? Mas se a gente se restringir aqui um pouco ao nosso estado, ao Rio Grande do Norte, como é que você está vendo esse processo? Como é que você está vendo, como é que você acha que vai se desenhar esse quadro eleitoral aqui no estado do Rio Grande do Norte? Bom dia, agradecer a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, dizer que é muito importante que a população acompanhe de perto
o desenrolar dessas eleições. Nós temos a grande oportunidade de virar a página de domínio político no nosso estado. Nós temos aí um governador que mente para a população. Temos um governador que não paga o salário dos servidores. Nossos aposentados estão com 3 meses de atraso. Exatamente, os aposentados estão com 3 meses de salário atrasado. Décimo ainda, parcela do 10º ainda sem receber. Exatamente, nós temos aí a segurança pública que não existe. Todos os dias nós temos conhecidos nossos, pessoas próximas sendo assaltadas, sendo violentadas, sendo mortas, sendo feridas. Tivemos, só nesse período agora, quase 20 agentes de segurança, policiais, que foram assassinados, que estão sendo abatidos como se fosse uma presa que estejam sendo buscada pelos caçadores. Nós temos a saúde do Rio Grande do Norte um caos. Os hospitais superlotados, falta de medicamentos, não existe profissionais para atender a grande demanda. Nós temos aí a volta de doenças que tinham sido exterminadas, erradicadas. Nós temos um governador que responde a vários processos na justiça e que tem a cara de pau de dizer que é candidato à reeleição. Nós temos a cidade do Rio Grande do Norte, a cidade do Rio Grande do Norte como Natal, a capital do estado, por onde você anda, ela está alagada. Qualquer chuva. O saneamento que foi feito está tudo estourado. É preciso que o Ministério Público veja como é que foi feito isso. Nós tivemos um caso agora recentemente, em uma cidade do Brasil, onde o governante disse que fez o saneamento, quando foram atrás, só tinham jogado os canos dentro, jogado areia por cima, não teve saneamento, teve enrolação, teve maquiagem. Por onde você anda aqui em Natal, nas principais avenidas de Natal, você vai estar lá os bueiros, as tampas subindo e a água saindo, alagando tudo, tá certo? Então a população do Rio Grande do Norte, os potiguares, tem uma grande tarefa, né, em fazer uma grande revolução. Tenhamos em mente que precisam ser pessoas que tenham compromisso com a melhoria e com a mudança do Rio Grande do Norte. Portanto, é necessário uma grande renovação dos deputados estaduais, desses senadores que estão aí, dos deputados federais e do executivo. Vamos fazer uma revolução, mas uma revolução democrática, com o povo à frente das decisões políticas do nosso Rio Grande do Norte. Isso é um verdadeiro sonho, né? Mas fica a dica aí, né, gente? A eleição se aproxima, é bom que a gente tome conhecimento de quem são os candidatos, qual é a sua história, né? Todos têm uma história. Então procurar a fundo, né? Ver quem é quem fez o que também, se já for de algum cargo eletivo, quem fez o que e para quem, né? Porque fazer para sua camarilha não é fazer para a população. Então, obrigada, Valéria, até o próximo programa. Nós é que agradecemos. Estávamos aqui com saudade do nosso amigo João Vicente. Bom dia, João. Bom dia. Passamos uma série de programas sem a sua participação, mas aí estamos de volta no nosso quadro esportivo. João, qual a avaliação que você faz da Copa do Mundo, né? Até onde estamos na Copa do Mundo, até onde o Brasil foi na Copa do Mundo, né? Que avaliação você faz aí como comentarista esportivo? Bom dia, Gigi, bom dia, amigos do Sindicato de Certo Movimento, né? Da TV Ponta Negra. O Brasil, todos nós brasileiros, estamos sonhando ainda com o Brasil de 70, de Pelé, de 58, né? E o Brasil não é mais aquele, né? O futebol não é mais aquele, né? Hoje estamos no mundo globalizado,
onde você tem informação a todos os instantes, né? A internet está aí para isso, né? Jogadores da seleção brasileira, seleção uruguaia, argentina, alemã, todos jogam juntos ali na Europa, né? Então todo mundo se conhece, não existe mais aquele jeitinho brasileiro, né? O Brasil tinha aquela manha, O né? homem-bomba, né? Chegar com aquele futebol específico ali e estourar, né? Exatamente. Então todo mundo conhece, né? E eu acho que o Brasil foi aonde ele poderia ir, ou poderia até ir mais longe, né? Porque no último jogo contra a Bélgica, o Brasil teve a oportunidade de vencer a partida. Com né? certeza. Então a sorte, talvez a sorte ou a falta de qualidade de pontaria dos nossos atacantes, finalização que é importantíssima, né, em uma partida de futebol, não aconteceu. E o Brasil, infelizmente, não passou para as quartas de final. Quer dizer, quem foi para a Rússia, para a Copa na Rússia, não foram os favelados, não foi o povo do morro. Quem foi para a Copa da Rússia foi a fina flor da burguesia do Brasil. Isso é o que nos espera da fina flor da burguesia do Brasil. Um comportamento deplorável, com machismo, com homofobia, com intolerância, né? Então, assim, ficamos muito tristes com o comportamento de boa parte, claro que não foram todos, talvez tenha sido inclusive uma minoria, né? Mas, assim, muito triste com o comportamento dos nossos brasileiros homens na Rússia. E também ainda relacionado à Copa, a questão da intolerância, né? Os comentários que foram feitos racistas contra Fernandinho, né? Por aquela infelicidade do gol contra, é de uma coisa triste, né? Quer dizer que se fosse Felipe Coutinho, né? Que não é preto, que tivesse feito aquele cabeceado errado, né? Feito aquele gol contra, porque iria se chegar ele com o quê, né? Só porque Fernando é preto, né? O Fernandinho é preto. Então, os comentários racistas, né, intolerantes, então, isso, gente, tem que ser apagado da nossa história. Nós temos que crescer enquanto nação, nós temos que crescer enquanto pessoas, enquanto gente, né, enquanto nação brasileira. Vamos acabar com isso, a intolerância não cabe mais na nossa sociedade. Então, finalizando, foi triste mesmo a nossa Copa, né, o final da nossa Copa, saímos nas quartas de finais. E ficamos mais tristes ainda com esse tipo de comportamento. Então, abaixo todo tipo de intolerância, o machismo, a homofobia, né, o misoginismo. Então, abaixo tudo isso e que a próxima Copa, seja ela, vai ser aonde? No Catar. No Catar, né? Que seja no Catar, que seja em qualquer parte do mundo, né? Que nós brasileiros vamos sair bem na fita, né? Não vamos fazer não vamos ter esse tipo de comportamento, né? Que o Brasil vá no catar aquela taça, né? no trocadilho. Agora, gente, só para terminar, é que o povo brasileiro, ele tem a consciência, né, que deve melhorar no esporte, no futebol principalmente, tem sim, né? Principalmente os dirigentes, né? Que o Brasil, ele possa saber votar e também saber se comportar culturalmente na casa dos outros. Isso. Tá bom, obrigado, João. Até o próximo programa. Até o próximo. Nosso bom dia agora para o doutor Wagner, né, da assessoria jurídica trabalhista, né, que trata das questões dos contra-cheques, vamos dizer assim, né? Só que o que a gente conversa aqui não serve só para nossos filiados, serve para os demais servidores públicos e às vezes também serve para toda a população, né? Doutor Wagner, estamos aí com uma batata muito quente nas mãos, que foi essa portaria do Ministério do Planejamento, né? A 193, que diz o seguinte, que pode, falando grosseiramente, né? Que pode mandar qualquer um para qualquer canto, a qualquer hora, inclusive voltar também a qualquer hora, né? Pode mandar e depois trazer de volta. Sem a aquiescência do gestor, né? Basta o planejamento achar que você vai ser mais útil em outro lugar e pega você e manda embora. E aí, doutor? Gi, bom dia a todos, bom dia a você, bom dia a todos, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, é o seguinte, o governo mais uma vez, ele faz aquelas suas artimanhas e esquece que nós vivemos num Estado democrático de direito.
Né? Nós temos leis, nós temos 3 poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. Nós vivemos um perfeito Estado democrático de direito. Mesmo sabedor desta situação, ele editou essa portaria, o Ministério do Planejamento, a 193, agora em julho, dizendo que pode, como você falou bem no início, mandar qualquer servidor público para onde bem entender. Sob o argumento que está disciplinando o artigo 93, o parágrafo 7º do artigo 93 da 8.112. O que trata o artigo 93? Pura e simplesmente daquilo que todo servidor sabe, sessão. Da sua sessão. O servidor público já está acostumado a ser cedido a determinados órgãos. Não é isso? Todo servidor já é sabedor dessa situação. Então ele, usando esse artifício de que está disciplinando este parágrafo, editou essa portaria. Primeiro passo, uma portaria não é o meio eficaz legítimo, digamos, na hierarquia das leis, para regulamentar uma lei. Não é esse caminho. Não vamos aqui se adentrar, né, a este mérito, a essa questão. Seria o remédio, seria um decreto. E o decreto ele não pode ser superior à lei. A lei, com certeza. Perfeito? Ele não pode ser superior à lei. Ele não pode ser autônomo, que a gente chama de decreto autônomo. Muito menos uma portaria. Mesmo, logicamente, possui toda aquela equipe jurídica, ele editou essa medida provisória às pressas agora, em julho, dizendo que podem fazer, digamos, essa cessão de qualquer servidor público do Executivo Federal para qualquer órgão público do Poder Executivo Federal. Tá certo? O interessante é o artigo 3º desta portaria. Ele diz o seguinte, que o órgão, o pedinte, digamos, o futuro órgão cessionário, ele pedindo aquele servidor, o órgão de origem não pode se recusar. Né? Esse é o ponto que chama a atenção. Né? Este é o ponto, digamos assim, chave. Né? O direito gosta de chamar cerne, essa palavra linda, é núcleo. Então, enfim, ele diz o seguinte, a portaria. É uma portaria curta. Você pode facilmente entrar no Google ou em qualquer outro. E você vai ver a portaria, ela acho que é de 6 ou 7 artigos, mas o ponto-chave é esse, é o órgão cedente, o órgão que está mandando aquele servidor, ele não pode se recusar. Ou seja, estamos vivendo, eu acredito, mais além do que uma ditadura. Por quê? Porque está se esquecendo todo o processo administrativo para isso, né? Está se esquecendo. Porque fora toda essa barbaridade de você fazer isso com o servidor, simplesmente dizer assim, você agora vai trabalhar em outro órgão. Isso. Né? Tem a questão de se você for uma figura imprescindível no seu órgão, né? Por onde passe decisões que podem inclusive paralisar o órgão. Como é que o órgão de origem do servidor, onde o servidor está exercendo suas atividades, não tem sequer o direito de argumentar, dizer, não, doutor Wagner, eu não posso deixar sair daqui. Eu posso até ver um outro servidor, mas doutor Wagner eu não posso, porque ele faz um trabalho aqui que só ele sabe fazer, ou ele minimamente é quem toca melhor esse serviço. Nem esse direito ele não tem. Por isso que a assessoria jurídica já está atenta a isso tudo, porque existe uma lei anterior a essa portaria que rege essa matéria, seria, primeiro momento, digamos, seria o artigo 36 e 37 da lei 8.112, que trata da remoção e da redistribuição do servidor. É claro que tem que ser visto, tá certo, aqueles requisitos para se redistribuir ou para se remover um servidor. A administração pública, para a gente terminar, ela tem tudo que ela vai fazer, ela tem que ter motivos, ela tem que estar vinculada a alguma coisa. Embora ela tenha a oportunidade e conveniência de agir, mas ela tem que agir com amparo, com motivos, tá certo, com um vínculo. Ela não pode unilateralmente exercer determinadas atitudes, como no caso este. Então, a gente pode deixar a mensagem final que o servidor fique tranquilo. Se por acaso isto vier a acontecer, procure assessoria jurídica, porque certamente nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis. Ok, o pessoal já tem gente muito tranquila, porque como está no período eleitoral, sabe-se que seria aí uma aberração ainda maior isso ocorrer agora durante esse período. Só que logo em seguida acaba o período eleitoral, né? Então, nossa assessoria jurídica já está aí de plantão. Nós aqui também, politicamente, já estamos lutando contra essa portaria
e dizer ao nosso auxiliado que ele fique tranquilo. Obrigado, doutor Wagner, bom dia. E chegamos ao fim de mais um programa Sintecef em Movimento.